Gravando, viu? Já estamos gravando, tá bom? Pessoal, então é o seguinte, eu acho que hoje a gente termina então a apostila 6, tá? Então eu vou entrar com vocês aqui com os pronomes indefinidos e os pronomes relativos, tá? E aí a gente termina a apostila 6. Acho que a gente termina, se não me engano. Aí depois vem a literatura, que é o romantismo. Romantismo. Aí vem a redação. Aí a gente termina a apostila 6. Então vamos nela? Então vamos para ela? Para a apostila 6? Deixa eu só pegar a página aqui certinho então. Pessoal, então é o seguinte, nós vamos tratar hoje sobre o pronome indefinido, pronome interrogativo e pronome relativo, tá? Então são esses três pronomes que a gente vai ver hoje. O indefinido e o interrogativo é bastante fácil. A gente só tem que tomar mais cuidado com o pronome relativo, tá? Vocês estão vendo minha tela em branco? Vocês conseguem ver a minha tela em branco? Não. Não? Então pera só um pouquinho. E agora? Agora sim. Agora sim? Então tá. Então vamos lá. Então, pessoal, nós vamos tratar de três pronomes aqui hoje, tá? Então, antes de nós entrarmos na classificação desses pronomes, vamos só relembrar o que é pronome. Quem poderia me dizer o que é pronome? O que se entende por pronome? Quem sabe me dizer o que é que se entende por pronome? O que é pronome, pessoal? Ninguém? Os pronomes, né? Pronomes são palavras que substituem os nomes. Então vamos só relembrar o que são os nomes. Então quando a gente fala nomes, muitas vezes as pessoas acham que é Pedro, Paulo, João, Fernanda, né? Também é. Mas os nomes são 4 classes de palavras. Substantivos, adjetivos, os próprios pronomes e os advérbios. Tá? Então, vamos tratar só desses dois primeiros aqui. Então, de maneira geral, o que são os pronomes? São palavras que substituem os substantivos e os adjetivos. Então, por exemplo, vamos supor, eu adoro verde. Ele me acalma. Então, repara o seguinte aqui. Eu tenho um adjetivo aqui, né? O adjetivo verde. Em vez de dizer de novo a palavra verde, o que eu fiz? Eu substituí por um pronome. Aqui é o pronome do caso reto, ele.
Então, o pronome é aquela palavra que substitui um nome. O que é nome? Substantivos e adjetivos. Então, eles servem muitas vezes para evitar repetição, para deixar o texto mais curto, né? Então, os pronomes são essas palavras que substituem nomes. Lembrando que nomes são substantivos e adjetivos, tá? Então, por exemplo, se eu digo assim... Damasceno, Oi. a Raíssa tá pedindo pra você aceitar Tudo bem. ela. Só um minutinho. Aí. Então, se eu disser assim, encontrei o Fernando. Dei-lhe um presente. Então, quem que eu encontrei, né? Encontrei o Fernando. Fernando é um nome, por quê? Porque é substantivo. Não é porque é só um nome, é porque é um substantivo. E aí, no caso aqui... Espera que tem mais gente chegando, né? Então, aqui no caso, pessoal, o que eu fiz então? Eu utilizei um outro pronome, ó, dei-lhe. Dei a ele, dei um presente a ele, ao Fernando. Então, o que aconteceu com o ele e o que aconteceu com o lhe? O ele substituiu a palavra verde e o lhe substituiu a palavra Fernando. Verde é adjetivo, Fernando é substantivo. Então, são nomes. Então, os pronomes, os pronomes, são palavras que substituem os nomes. Tá? Isso tem que guardar. Então, para que é um pronome? Para evitar repetição, tá? Para evitar problemas de alongamento da ideia. Né? Então, o mais importante do pronome aí é não deixar a palavra repetida. Verde, 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 Fernando, 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 Fernando. Tá? Então, isso é pronome, tem que saber, tá? Então, pronomes são palavras que substituem os nomes. Então, hoje nós vamos ver os pronomes indefinidos, os pronomes interrogativos e os pronomes relativos. Tá? Então, a gente tem aqui 3 outras classificações dos pronomes. Tá? Indefinidos, interrogativos e relativos. Tá certo? Então vamos lá para a apostila. Então aqui nós temos os pronomes indefinidos. Vocês estão vendo a apostila minha aberta aí? Escrito pronome indefinido, pronome relativo? Sim. Sim? Então tá. Pronome indefinido. Sem a presença do negro na formação do Brasil, este seria outro país. Este seria outro povo. Esta seria outra cultura, certamente menos rica. Não dá para imaginar, pode-se pensar no Brasil sem o barroco de Aleijadinho, sem a genialidade de Machado de Assis, sem a pungente transfiguradora poesia de Cruz e Souza. Então, a gente tem alguns pronomes indefinidos aqui, né? O pronome demonstrativo este, no texto de Ferreira Goulart, faz referência ao Brasil atual, ao país que conhecemos. Já o pronome outro indica um Brasil diferente, sem definição. Nossa, já começou assim? Então, o pronome indefinido refere-se à terceira pessoa de maneira imprecisa, indefinida. Então, o que foi dito aqui? Então, foi dito o seguinte: quando se trata de pronome indefinido, o próprio nome já está dizendo, né? O que é indefinido? É aquilo que a gente não consegue definir. O que é importante notar aqui é o seguinte: os pronomes indefinidos sempre se referem a uma terceira pessoa.
Quem é a terceira pessoa? Ele, ela, eles e elas. Então, um pronome indefinido sempre vai se referir a uma terceira pessoa. Quais são esses pronomes? Então, nós temos dois tipos de pronomes, tá? Então, nós vamos ter dois tipos de pronomes. Pronomes variáveis e pronomes invariáveis. O que significa variável? E o que significa invariável dentro da gramática, né? O que significa um e o que significa outro? O variável é aquele pronome que pode ser masculino, feminino, singular e plural. Esses são os variáveis. Então, tem alguns pronomes que podem passar do masculino para o feminino, do singular para o plural e vice-versa. Tá? E o que é o pronome invariável? É aquele pronome neutro. Ele serve tanto para o masculino quanto para o feminino, tanto para o singular quanto para o pessoal. Ele não se altera, ele é sempre igual. Então, se eu digo assim, por exemplo, muita gente esteve no lançamento do livro. Quem é muita gente? Quem é? A gente não sabe. Serve tanto para homem quanto para mulher, para criança, serve para 2, 3, 4, 10 mil pessoas, tanto faz. Então ele é neutro. Agora, se eu disser alguns estiveram no lançamento do livro, aí, ó, aqui sim é que eu posso colocar algumas, alguns, algum esteve, tá? Então aí eu posso mudar o pronome para ou masculino, ou feminino, ou singular, ou plural. Então estes pronomes que podem ser mudados para masculino, singular, plural e feminino são variáveis. Aqueles que não podem ser mudados são invariáveis, tá? Então aqui nós temos uma lista de pronomes indefinidos variáveis. Então a gente tem a lista dos masculinos, dos femininos e a gente tem a lista dos invariáveis. Então, ó, algum, alguns, alguma, algumas. Nenhum, nenhuns, nenhuma, nenhumas. Todo, todos, toda, todas. Outro, outros, outra, outras. Muito, muitos, muita, muitas. Pouco, poucos, pouca, poucas. Certo, certo, certas, certas. Vário, vários, vária, várias. Tanto, tantos, tanta, tantas. Quanto, quantos, quanta, quantas. Qualquer, quaisquer, qualquer, quaisquer. Aqui, né, essa é a única palavra portuguesa que tem o plural no meio dela, né? O plural dela não é feito no final, mas é feito no meio. Qualquer, quaisquer. E aí nós temos alguns pronomes indefinidos invariáveis. Alguém, ninguém, tudo, nada, algo, cada, outrem. Então, o que são esses pronomes indefinidos? São pronomes que a gente ou não quer, ou a gente não quer, ou a gente não pode dizer quem é que fez determinada ação, tá? Ou a gente não quer, ou a gente não pode dizer. Então, nesse caso, nós temos o pronome indefinido. É uma lista, tá? Então, é preciso
mais ou menos lembrar deles, mas saber que essas palavrinhas aqui, como eu disse aqui no comecinho, né, são palavras que substituem o nome. Tá? E quando a gente não consegue dizer quem são essas pessoas, eles se tornam pronomes interrogativos. Super fácil, super tranquilo. Tá? E aí, pessoal, a gente entrando então no pronome interrogativo, o que é o pronome interrogativo? Olha aqui, todos os pronomes interrogativos são indefinidos. Então, todos esses aqui são indefinidos. Então, para que nós tenhamos aqui um pronome interrogativo, basta você pegar um pronome indefinido e colocar um ponto de interrogação. Então, se eu digo assim, muitos vieram, ou muitos, ó, a gente pode ver que a palavra muitos tá aqui, ó. Cadê? Aqui, ó, muitos, né? É pronome invariável. A partir do momento que eu coloco, né, um ponto de interrogação, ele se transforma em pronome interrogativo, só isso. Então, os pronomes interrogativos. Então, os pronomes interrogativos são aqueles pronomes indefinidos que estão numa pergunta. Só isso. Beleza. Tranquilo, né? Então, agora nós vamos para um que a gente tem que tomar um certo cuidado, tá? Esse aqui, ele tem que tomar um cuidado um pouquinho maior. Tá? Ele é mais, a gente tem que ser mais cuidadoso com ele porque ele exige um pouco mais, tá? Que é o pronome relativo, tá certo? Então vamos retomar aqui o que a gente estava falando de pronome, né? Então o que é o pronome? Retomando aqui então. O pronome então são aquelas palavras, né? Pronome. É palavra que substitui um nome. Lembrando, pessoal, que nome aqui não é Antônio, Marcos. Nome é substantivo e adjetivo. Isso aqui é nome, tá? Diferente de verbo. Então nós temos nome e verbo. O que é nome em gramática? Substantivo e adjetivo. Então pronome é a palavra que substitui um nome. Então, nós vamos estar falando de pronome relativo. Então, prestem atenção neste termo aqui, ó, relativo. Por que ele se chama relativo? Porque ele faz uma relação, né? Ele tem uma relação com um nome anteriormente citado. O que é isso? Então, o pronome relativo, obrigatoriamente, ele vai funcionar da seguinte forma. Eu tenho um nome, e aí esse nome tem que estar relacionado a um termo anterior. Então, ó, eu tenho um nome e aí eu tenho então aqui o chamado pronome relativo. Então, como é que o pronome relativo vai funcionar, né? Como é que ele vai funcionar? Ele vai obrigatoriamente, ele vai se referir a um nome citado anteriormente. Então eu tenho que ter, guardem isso, hein? Guardem isso. Eu tenho que ter um nome que foi citado anteriormente. Lembrando que nome é substantivo e adjetivo. Eu tenho que ter um substantivo que foi citado anteriormente, um adjetivo citado anteriormente e que vai ser substituído por um pronome. Então, este pronome ele vai se chamar relativo. Então, ó, vamos lá.
Pronome relativo une duas orações em um só período e substitui um termo antecedente para que não se repita. Então vamos colocar essa informação aqui. Então, ó, o que é que foi dito então sobre o pronome relativo? O que é que foi dito? Que o pronome relativo vai pegar duas orações. Então imagina aqui que eu tenho a oração 1 e ponto final, e a oração 2 e ponto final. Então eu tenho duas orações. Exemplo: conheci um menino. Oração 1. Por que oração 1? Porque eu tenho o verbo conheci aqui, né? Sempre que eu tenho um verbo, eu tenho uma oração, né? Sempre. Então, aqui apareceu um verbo, então eu tenho a primeira oração. E aí eu tenho que ter uma segunda oração. O menino é amigo do meu filho. Eu tenho aqui o verbo é, então eu tenho uma segunda oração. Só que repare então, né, que estas duas orações começam com maiúscula, tem uma maiúscula aqui e tem um ponto aqui. Então formou um primeiro período. Agora aqui, ó, eu tenho outra maiúscula e eu tenho outro ponto aqui. Então formou um segundo período. Então aqui, ó, nós temos dois períodos então. Nós temos o primeiro período e nós temos o segundo período. Então nós temos dois períodos, a oração 1 e a oração 2. Então o que é que a apostila está dizendo? Que o pronome relativo une duas orações. Ele vai unir duas orações em um período só. Quer dizer que estas duas orações terão que ficar apenas com uma maiúscula e um ponto, e não duas maiúsculas e dois pontos. Então ficaria assim: conheci um menino, o menino é amigo do meu filho. Então nós pegamos as duas orações e colocamos em uma só. Então agora eu só tenho uma maiúscula e eu só tenho um ponto. Pegamos as duas orações e transformamos em um período só. Os dois períodos aqui se juntaram em um só. Então é isso que está dizendo. O pronome relativo une duas orações em um só período. Então é o que aconteceu aqui. As duas orações estão em um só período. O que é o período? É aquilo que vai da maiúscula para o ponto, tá certo? Agora, olha a segunda informação. E substitui um termo antecedente para que ele não se repita. Então, repare que aqui eu tenho a palavra menino e aqui eu tenho a palavra menino. Então, como é que o pronome relativo vai agir? Ele vai pegar dois períodos, o primeiro está aqui e o segundo está aqui, e juntar em um só, que está aqui em vermelho. E ele vai pegar o segundo elemento e utilizar como pronome relativo. Então, o que é o pronome relativo? É a palavra que substitui o termo imediatamente anterior. Então eu vou pegar aqui a palavra menino, por exemplo, e colocar a palavra que no lugar. Então olha só. Conheci um menino que é amigo do meu filho. Então este que passou a significar menino, que é o termo imediatamente anterior.
Se eu cortar aqui, ó, se eu cortar a oração aqui, se eu cortar aqui, eu tenho conheci um menino. O que é que este que significa? Significa menino. O menino é amigo do meu filho. Então, o que aconteceu? Ele substituiu um termo anterior, que está citado anteriormente. E ele uniu as duas orações separadas em um período só. Isso é o pronome relativo. Tá? Então, continuando. Ele é, ao mesmo tempo, um conectivo. Por que conectivo? Porque essa palavrinha aqui que está marcada por rosa está ligando as duas orações. Está ligando a oração com o verbo conheci e está ligando a oração com o verbo é. Está ligando as duas orações. Então, além de tudo, ele é um conectivo. Tá? Liga a oração subordinada à principal. Isso aqui a gente vai ver depois. E um pronome refere-se a uma palavra anterior chamada antecedente. Observe essas duas orações. Então, olha aqui. Fui a uma festa com meus amigos. Ponto final. Então, aqui eu tenho um período. Tá certo? Eu tenho um período. Fui a uma festa com meus amigos. Aqui está um período. Um período por quê? Porque começou com maiúscula e foi até o ponto. Beleza. A festa estava muito animada. Aqui começou um outro período. Por que outro período? Porque começou com maiúscula e terminou com ponto. Então, nesta informação aqui, nós temos duas orações marcadas em dois períodos. Duas orações por quê? Porque nós temos o verbo forma oração, verbo fui, verbo estava, então formou oração. Da maiúscula até o ponto formou período. Então nós temos duas orações e nós temos dois períodos. O que é que o pronome relativo faz? Ele junta as duas orações em um período só e substitui o termo anterior pelo pronome relativo. Fui com meus amigos a uma festa que estava muito animada. Então, ó, fui a uma festa com meus amigos. Fui com meus amigos a uma festa. A festa estava muito animada. Que estava muito animada. Repare então que a palavrinha que aqui significa festa. Então ela é pronome relativo. Então, pronome relativo por quê? Porque ela substitui o termo anterior e ela liga duas orações em uma só. Se ela liga, ela é conectivo, tá? Para que não seja necessário repetir a palavra festa, que tem festa aqui e tem festa aqui, né? Podemos utilizar o pronome relativo. Além disso, esse pronome tem a função de unir as duas orações em um período, tá? Então, pessoal, nós temos aqui os tipos de pronome relativo. Então, nós também temos, igual aos indefinidos, nós temos os variáveis e os invariáveis. Então, quais são os invariáveis? Que, quem, quando e onde. Então, esses aqui eles podem ser utilizados tanto para masculino, feminino, singular e plural. Tanto faz, tá? Só tomem cuidado aqui com o seguinte. Tomem cuidado com o seguinte. A palavra quem, o pronome quem, sempre que terminar em, os pronomes quando terminarem em, se relacionam à pessoa. Então a gente tem quem, alguém, ninguém, outrem. Então quando os pronomes terminarem em, eles são utilizados para pessoas. Então, se eu me refiro a um animal, a um objeto, tá? Eu vou utilizar o que. O que quebrou? E não quem que quebrou. O que quebrou? O que foi quebrado? Então, o que ele vai servir para coisas e pessoas. O quem vai servir só para pessoas. O quando é pronome relativo, esse é fácil, de marcação de tempo. Agora aqui está um grande problema que as pessoas usam
de forma bem aleatória, mas não pode, porque a palavra onde só pode se referir a lugar. Então tem muita gente que faz assim, por exemplo. Vou dar um exemplo aqui, nem sei se o exemplo vai ficar bom. Então muita gente diz assim: ele falou tanto, onde ficou super chateado. Então tem muita gente que coloca o onde como um conectivo, como uma palavra de ligar orações. Eu não sei assim um exemplo aqui agora, mas muita gente usa onde para se referir a qualquer coisa e não pode. O onde só pode se referir a lugar. Então, se você trocar aqui pela palavra lugar, ele falou tanto, lugar ficou super chateado. Não pode. Então, aqui eu trocaria, por exemplo, pelo que, né? Ele falou tanto que ficou super chateado. Aí sim. Mas tem gente que coloca onde em qualquer circunstância e não pode. O onde só se relaciona com lugar. Tá? Aí só uma diferença. Onde é lugar fixo e aonde designa movimento. Então, por exemplo, onde você está? Lugar fixo. Aonde você vai? Então aqui ó, o ir tá me dizendo que tem movimento. Então aí esse a ele equivale ao para também. É a mesma coisa se eu dissesse para. Para onde você vai? Então quando der para substituir para onde, é aonde. Então eu não posso dizer aqui assim, ó, eu não posso, ó. Aonde você está? Tem muita gente que fala assim, né? É a mesma coisa que se trocasse por para. Para onde você está? Não dá certo. Então o aonde só pode ser utilizado quando dá ideia de movimento. Tá? Aonde você vai? Aí sim, o ir é movimento. Então esse a equivale ao para. Aqui não tem movimento. Então eu tenho que utilizar somente o onde. Então lembrando que como pronome relativo, tá? Como pronome relativo, o onde só se utiliza para lugar. Para lugar, nenhuma outra situação. Da mesma forma que o quando a gente utiliza para tempo. O quem a gente utiliza para pessoa. E o que para pessoa e coisas. Tudo bem? Aí então, nós temos outras possibilidades de utilizar o pronome relativo, que são agora os pronomes variáveis. Então, o que acontece com o pronome variável? Para que eu tenho esse pronome variável e o invariável? Esse que aqui, ele é usado para tanta coisa, que ele é chamado de pronome relativo universal, porque ele serve para tudo. Serve para pessoa, serve para coisa, serve para tudo, para tudo. Só que muitas vezes, então, pelo fato de servir para tudo, ele acaba sendo ambíguo, ele pode trazer diferença de sentido. Então é aí que nós começamos a utilizar os variáveis para que não haja ambiguidade na nossa informação. Quais são os variáveis? O qual, os quais, a qual e as quais. Pode ser utilizado no lugar de que? Pode. Pode. Daqui a pouquinho a gente vai ver a diferença que vai dar entre o uso do que e o uso desses variáveis. Agora repare então outra informação importante com relação ao pronome interrogativo. É a palavra cujo. A palavra cujo sempre significa posse. Sempre significa posse.
Então, se eu digo assim, por exemplo, o pai, cujo filho é estudioso, se sente feliz. Então, olha só. O pai se sente feliz. Essa é a primeira informação que a gente tem aqui. Né? Agora, o filho do pai, olha o cujo aqui, ó. O filho do pai é estudioso. Então repare que a palavrinha cujo aqui significa pai. Só que significa num sentido de posse. Posse entre aspas, tá? De posse. Quer dizer que eu me refiro aqui, estou me referindo ao filho que pertence ao pai. Então, cujo filho é estudioso. Cujo sempre nos dá a ideia de posse. Nunca usem artigo antes de cujo. O cujo, a cuja não existe, tá? Não usem artigo antes de cujo, porque não existe. Tudo bem? O pai, cujo filho é estudioso, então quer dizer que o pai tem um filho que é estudioso, tá? Então esse cujo sempre vai dar a ideia de posse. Então é isso que acontece aqui, ó, a ideia de posse. Da gente ter alguma coisa, de algo pertencer a alguém, tá? Quanto, quantos, quanta, quantas, dá a ideia de quantidade. Então, ó, onde é sempre lugar, quando é sempre tempo, quem é pessoa, que é coisa e pessoa. No lugar do que eu posso utilizar o qual, os quais, a qual e as quais para evitar ambiguidade, a gente já vai ver. Cujo, cujos, cuja, cujas dá a ideia de posse. De posse. E quanto, quantos, quanta, quanta. Então vamos ver aqui, ó. Emprego. O pronome relativo que é mais usado, já que é neutro e pode se referir a qualquer elemento, pessoa ou objeto, tanto no feminino quanto no masculino, seja no singular, seja no plural. Então, por isso que o que é chamado de pronome relativo universal. Os outros pronomes relativos são mais específicos. Exemplo, o livro que comprei é muito bom. Eu já conhecia o professor que chegou. Então, repare que aqui, ó, esse que significa livro. Então, está ligado a uma coisa, né? O que chegou é professor. Então, o que se relaciona a pessoa. Então, repare que o que pode se ligar a coisas e pode se ligar a pessoas, tá? Agora, em determinadas circunstâncias, em determinados momentos, o que pode muitas vezes causar ambiguidade. Então, é a partir daí que a gente vai utilizar os pronomes variáveis. Então, a gente tem aqui o qual, os quais, a qual e as quais. Podem substituir qualquer caso em que usemos o relativo que, porém com a vantagem de ser definido. São úteis em caso de que o que possa gerar ambiguidade. Então vamos pegar essa frase aqui, ó. Ana visitou o museu da cidade que a deixou encantada. Então vamos colocar aqui. Ana visitou o museu da cidade que a deixou encantada. Olha só. Então vamos analisar esse pronome relativo aqui. Aqui a gente tem então o pronome relativo que, tá certo? O que ele está fazendo? Ele está pegando a primeira oração, que é visitou, e a segunda oração, que é deixou, né?
Então o que está ligando as duas orações em um só período. Por que um só período? Porque eu tenho uma maiúscula aqui e eu tenho um ponto aqui. Beleza? Então qual é a primeira informação? A primeira informação é essa. Ana visitou o museu da cidade. Beleza, essa é a primeira informação. Qual que é a segunda informação? Que a deixou encantada. Agora é o seguinte, o pronome relativo, então, sempre se refere a um termo anterior. Então, se nós prestarmos atenção aqui, vai haver uma ambiguidade. Porque eu poderia dizer assim, ó. Ana visitou o museu da cidade. O museu a deixou encantada. Ou eu também poderia colocar assim. A cidade a deixou encantada. Aí a palavrinha que está aqui, ó. Deixa eu digitar ela aqui de novo. Ana visitou o museu da cidade que a deixou encantada. Então aqui, pessoal, a partir desse que aqui, a gente pergunta, né? O que a deixou encantada? O museu ou a cidade? Não dá para saber. Porque eu poderia entender, Ana visitou o museu da cidade. O museu a deixou encantada. Ana visitou o museu da cidade. A cidade a deixou encantada. Então, não dá para saber a quem se refere. Para evitar, então, esse problema, o que é que a gente faz? A gente utiliza, então, um pronome relativo definido, né? Então, se for o museu, eu vou fazer assim. Se for o museu, eu vou fazer assim. Ana visitou o museu da cidade, vírgula, o qual a deixou encantada. E se for a cidade? Ana visitou o museu da cidade, vírgula, a qual a deixou encantada. Então aqui agora, ó, por causa dessa definição de o qual e de a qual, não tem mais ambiguidade. Eliminamos a ambiguidade. Por quê? Porque o qual, que é masculino e singular, só pode concordar com museu. E a qual, que é feminino e singular, só pode concordar com cidade. Então, nesse caso aqui agora, a gente não tem mais a ambiguidade. Então, é por isso que nós temos os pronomes relativos variáveis. Então, o que acontece nos variáveis? Eles evitam a ambiguidade dessa generalização que o que possibilita. Como o que serve para tudo, então em algumas situações, em alguns momentos, a gente precisa usar o qual, os quais, a qual, as quais. Tá certo? Beleza, pessoal? Beleza, pessoal? Sim. Então tá, legal. Vamos então pegar os exercícios. Então vamos ver aqui, ó, abram aí na página 19.
página 19. Então, exercício 1. Estabeleça entre os segmentos a relação mais adequada, usando elementos de coesão, como no exemplo. Então, aqui a gente tem: o solo do sertão fica muito seco nessa época do ano. Quando caem as chuvas, a vegetação volta a brotar. Então aí qual é o elemento coesivo, né? O solo do sertão fica muito seco nesta época do ano, mas quando caem as chuvas, a vegetação volta a brotar. Então vamos ver aqui como é que fica no exercício A. O trânsito ficou caótico na quarta-feira. Chuvas muito intensas se abateram sobre a cidade. Então o que a gente precisa fazer, né? Nós temos aqui dois períodos, não é isso? Que vai de o trânsito até o ponto e de chuvas até a cidade. Então nós precisamos ligar essas duas orações em um só período. Então como que fica aqui? Olha o exemplo aqui. O trânsito ficou caótico na quarta-feira porque chuvas muito intensas se abateram sobre a cidade. É isso que vai acontecer, só que depois nós vamos fazer com o pronome relativo, tá? O time havia perdido alguns jogos importantes. Ponto. Recuperou-se no último domingo com o último resultado da partida. O time havia perdido alguns jogos importantes, mas recuperou-se no último domingo com o ótimo resultado da partida. Juntamos as duas orações em um só período. O preço dos alimentos devem subir. Uma forte geada prejudicou as plantações. O preço dos alimentos devem subir porque uma forte geada prejudicou as plantações. Pessoal, então o que é importante a gente notar, né? É importante notar que estes recursos de unir as orações, ele fica muito mais organizado, mais bem elaborado, quando nós formos colocar dentro de uma redação. Porque numa redação, essas ideias aqui, entrecortadas aqui, o trânsito ficou caótico na quarta-feira, chuvas muito intensas se abateram, fica feio. Então a gente precisa aprender o quê? A ligar essas orações, a juntar essas informações com preposições, com conjunções e com pronome relativo. Tá? Então vamos lá. Vamos fazer essa aqui então. Ô Damasceno, você fez o módulo 16? O 16 eu fiz, velho? Deixa eu ver aqui. Que página que ele tá? Tá na página 14. 14? 10, 12... você está falando dos exercícios? É. Não, esse aqui ainda não. Eu vou deixar ele para depois. Vou pegar o relativo agora, que ele é um pouquinho mais difícil, ele exige mais. Ah, É tá por bom. isso, depois a gente faz. Tá. Eu tô achando que é sobre a aula. Então, pessoal, façam esse exercício 2 aí agora. Junte as frases usando um pronome relativo. Faça as alterações necessárias. Aí tomem cuidado no seguinte. Quando nós utilizarmos pronome relativo, a preposição que acompanha o verbo tem que permanecer. Então, vamos supor, falar com. Então, com quem falei. Precisar de que precisei. Então, quando a gente usa o pronome relativo, as preposições relacionadas aos verbos têm que continuar presentes, tá? Vou dar 5 minutos para vocês fazerem esse exercício para a gente corrigir. Aí às 8h30 eu paro a aula, tá? Façam o exercício 2 então.
Pode tomar uma água, já vem, viu? Já fizeram? Já fizeram? Então vamos lá para o exercício, pessoal. Alguém leia para mim aí as frases? São 5, né? Alguém lê para mim as frases aí, por favor? Aquela é a casa, morei na casa durante 20 anos. Então, pera só um pouquinho. É porque eu não consigo ver, quando eu compartilho tela aqui, eu não consigo ver a outra tela. Então, como que é? Morei. Não, aquela é a casa, morei na casa durante 20 anos. Aquela é a casa. Morei na casa durante 20 anos. Qual que é a B? Maria era a amiga. Eu confiava mais em Maria. Mais em Maria? É. A C? Todos reconhecem o esforço do jovem. O jovem será premiado. Peraí, todos reconhecem o O esforço. esforço do jovem. O jovem será premiado. Ah, o jovem. Deixa eu acertar aqui porque eu coloquei dos jovens. O próximo. A pessoa não merece suas lágrimas. A pessoa. É. Você chora pela pessoa. O próximo. A rua era de areia. Areia. É. Passamos pela rua. Quem que leu aí pra mim? A Evelyn. Obrigado, viu, Evelyn? Então vamos ver aqui como é que fica, né, o uso do pronome relativo. Então, se vocês repararem, ó, nós temos então, dois períodos. Então, nós temos que pegar esses dois períodos, transformar em um só e utilizar para isso o pronome relativo, né? Lembrando então que a preposição tem que continuar, tá? Então, ó, aquela é a casa. Morei na casa durante 20 anos.
Então é o seguinte, qual foi a palavra que se repetiu aqui no exercício 1? Casa. Casa. Então nós vamos ter que tirar essa segunda aqui, né? Então vai ficar aquela é a casa. Agora, olha só. Eu morei em. Eu morei em. Esse na significa em mais a. Aquela é a casa na qual morei durante 20 anos. Alguém acertou essa? Eu coloquei em que. Pode ser, pode ser. Em que morei durante 20 anos. Não tem problema nenhum, por quê? Porque nós não temos dois elementos aqui. Então, o que vai se referir à casa. Tá certo, tá certinho. Tá certinho, tá? Deixa eu colocar isso aqui numa outra cor. Maria era a amiga. Eu confiava mais em Maria. Como é que fica? Maria era a amiga. Quem confia, confia em, né? Então, olha só. Em quem eu mais confiava. Maria era a amiga em quem... Olha aqui, eu tenho que tirar esse Maria então e colocar o quem no lugar, né? Em quem eu mais confiava. Alguém acertou essa? Não? O próximo. Todos reconhecem o esforço do jovem. O jovem será premiado. Quem gostaria de fazer? Então vai ficar: todos reconhecem o esforço do jovem que será premiado. Aí, ó. Todos reconhecem o esforço do jovem que... Então aqui a gente vai colocar o que, né? Será premiado. Como não tem preposição, deixa só o que, tá? A pessoa não merece suas lágrimas. Você chora pela pessoa. Quem gostaria de fazer essa? Ó, quem chora, chora por alguém. A preposição aqui, então ela tem que ser repetida, tá? Quem gostaria de fazer essa? Não? A pessoa por quem você chora não merece suas lágrimas. Ó, a pessoa não merece suas lágrimas. Tá aqui, ó, né? A pessoa não merece suas lágrimas. Você chora pela pessoa. Por quem? Como aqui a pessoa está repetido, então a gente vai dizer por quem. A pessoa por quem você chora não merece suas lágrimas. E a última. A rua era de areia, passamos pela rua. Lembrando que rua é lugar. Então que pronome que a gente tem que utilizar? Onde. Onde. Então como é que vai ficar? Como é que vai ficar?
A rua onde passamos era de areia. Olha só, passamos pela rua, então nós passamos por. Então essa preposição por, ela tem que ser repetida. Faz de novo. A rua por onde passamos era de areia. Isso. Aí sim. A rua por onde passamos era de areia. Aí sim, certinho. Beleza, pessoal? Então, ó, vou encerrar a gravação aqui, tá?